Começa agora o programa Salve Palestrinos. Toda terça a partir das 20h30, a memória palmeirense tem voz aqui na Web Rádio Verdão. Fatos históricos, curiosidades, recordes e momentos marcantes da vida palestrina serão abordados pelo jornalista e historiador Fernando Galupo. Esperamos sua interação e audiência. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses. Salve palestrinos, eu sou o Fernando Galupo e traremos para você, torcedor palestrino, curiosidades, históricos, fatos marcantes e informações sobre a nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras, todas as terças-feiras, a partir das 20h30, aqui na sua Web Rádio Verdão. E como todos sabem, entre os dias 28 de junho e 9 de julho, o Palmeiras participará do torneio Por La Paz de Colón, no Panamá, quando enfrentará a equipe local do Clube Deportivo Árabe Unido, no dia 30 de junho, e o Deportivo Independente de Medellín, da Colômbia, no dia 4 de julho, ambas as partidas programadas para o estádio Romeu Fernandes, no Panamá, no intervalo da Copa do Mundo. Verdão fazendo uma viagem para a América Central. E depois desses compromissos do torneio que o Palmeiras participará no Panamá, com algumas ações sociais que estão vinculadas também à participação palestrina, depois desses compromissos, o Alviverde seguirá para Costa Rica, onde disputará um amistoso contra a Liga Alajuelense da primeira divisão daquele país. E essa será a 30ª vez que o Palmeiras faz uma pré-temporada ou uma intertemporada em países estrangeiros. A Espanha, por exemplo, é o país que mais vezes o Palmeiras realizou excursões para as disputas de torneios e amistosos. Peru, com 7 participações, e Uruguai e Argentina, com 6 ocasiões, são os outros países também que receberam nosso Verdão para esse tipo de preparação. E essa tradição alviverde, ela nos remete ao ano de 1925. Não é de hoje que o Palmeiras tem o hábito de viajar pelo mundo participando de torneios amistosos, de fazer toda a sua parte de pré-temporada ou intertemporada em outras praças esportivas. Isso aconteceu pela primeira vez no ano de 1925, quando o então Palestra Itália viajou para a Argentina e para o Uruguai, para uma série de jogos amistosos naqueles países. Essa foi a única vez que o Alviverde, com a denominação de Palestra Itália, fez uma excursão para fora do país. E na ocasião, em 4 jogos, Palmeiras, então Palestra, enfrentou as principais seleções nacionais daqueles dois países, Argentina e Uruguai, que até então eram as principais potências do continente. O Brasil ainda em franca evolução, mas não fazia frente ao futebol argentino e uruguai.
Depois, com o tempo, isso foi evoluindo e ultrapassamos a técnica dessas duas nações, né, em termos clubísticos, em termos de seleções. Mas naquela ocasião eram as duas principais escolas da América do Sul e o Verdão enfrentando os selecionados locais em 4 jogos naquelas praças, tanto uruguaia quanto argentina. Na ocasião foram 3 derrotas palestrinas e um glorioso empate arrancado pelos valorosos palestrinos, que aí desbravaram a América do Sul de maneira pioneira. E o time alviverde, já com o nome Palmeiras, voltaria à mesma Argentina e ao Uruguai apenas 22 anos depois. Em 1947 foi a outra excursão, já com o nome Palmeiras, né? Foi a segunda excursão na vida palestrina para a preparação fora do país. Na ocasião, o Verdão disputou o torneio do Atlântico contra Boca Juniors, River Plate, Peñarol e Nacional de Montevideo. O torneio do Atlântico era um torneio bastante expressivo que reunia as principais equipes daquelas nações, Argentina e Uruguai. Teve um prestígio à época, porque servia também para esse confronto de escolas de outras nações, né? No caso, Brasil, Argentina e Uruguai. Esse intercâmbio era até certo ponto difícil pela questão logística, então era difícil você sair do país, até mesmo para outros estados já tinha uma dificuldade de locomoção para as equipes poderem se confrontar. E uma viagem desse quilate, um torneio dessa magnitude, sempre teve uma grande importância, principalmente nesse período. Tinha todo um brilho, tinha todo um charme especial. 2 anos depois, em 1949, a primeira experiência palmeirense na Europa aconteceu na Espanha e foi a convite do Barcelona. O Verdão, na ocasião, disputou o torneio de aniversário de 50 anos do clube catalão. Portanto, um prestígio muito grande, até por conta dessas festividades, né? O troféu Joan Gamper, que hoje sempre tem alguns convites do Barcelona a equipes do mundo todo. Mais recentemente, clube brasileiro que esteve presente na disputa foi a Chapecoense, por conta de toda a questão da fatalidade, a forma de auxílio que o clube catalão teve de demonstrar o seu zelo para com os brasileiros. Foi um convite à Chapecoense recentemente, e o primeiro clube brasileiro a disputar essa competição foi justamente a Sociedade Esportiva Palmeiras em 1949, um empate em 2-2, onde a imprensa espanhola ficou maravilhada com o jogo de transição e o jogo de passe dos palestrinos, que foi aclamado aí como um grande jogo de transição. Poderia ser até ter sido o precursor do então tic-tac, que fez tanto sucesso no futebol mundial e espanhol, revivido pelo próprio Barcelona, com um jogo de toque de bola inigualável. E os astros da companhia palestrina nessa excursão foram Eduardo Lima, o garoto de ouro, e o canhotinho, que encheu de brilho os olhos dos espanhóis, assim como Jair da Rosa Pinto, recém-chegado ao Palmeiras, que fez grande furor naquele período. Em 1951, o Verdão se preparou para a disputa do Mundial Interclubes no Uruguai, onde enfrentou as equipes do Nacional e do Peñarol em disputas amistosas, já se preparando para a competição importante que teria pela frente, o primeiro Mundial Interclubes promovido pela FIFA,
com conquista palestrina no estádio do Maracanã, diante da Juventus da Itália, em 2 partidas épicas para os palestrinos, e que até hoje suscita a inveja dos rivais e o orgulho de todos os palestrinos palmeirenses. Em 1952, o Palmeiras fez uma longa excursão, a sua primeira, à América Central, onde realizou partidas no México, Guatemala e na Costa Rica, onde o Verdão estará recentemente. O Verdão, na parada da Copa, estará na Costa Rica, e em 1952 foi a sua primeira passagem por terras costarriquenhas. 7 anos depois, em 1959, o Verdão voltou a atuar na América Central, novamente com partidas na Guatemala e no México, além de realizar partidas na América do Sul, no Equador, Peru, Chile e Argentina. Essa preparação foi fundamental para o técnico Oswaldo Brandão, técnico do Palmeiras à época, definir de vez a base do time que seria super campeão daquele ano, superando o então imbatível Santos de Pelé e companhia. Nessa excursão realizada por todos esses países, na América Central e América do Sul, o Brandão conseguiu definir um esquema de jogo, dar o entrosamento e o conjunto necessário, conseguiu fazer com que o time se tornasse uma força a fazer frente ao poderoso Santos de Pelé e conquistar um feito heróico ao se sagrar campeão paulista após 3 jogos diante do time de Vila Belmiro, aí com uma festa inigualável, né, quebrando também um tabu que até então o Verdão ostentava, de 9 anos sem conquistas, e esse feito em 59 teve uma emoção e uma importância muito grande para o desenvolvimento dos anos seguintes para a caminhada alviverde. Nos anos 60 foi a década em que o Palmeiras mais excursionou, com 8 viagens num período de 10 anos. Foi também o período em que fizemos 6 excursões consecutivas, entre 59 e 1964, todos os anos o Verdão realizando os seus trabalhos em algum país estrangeiro. Não obstante, isso fez com que o Alviverde chegasse em 2 finais de Libertadores na década, pois já conhecia as escolas sul-americanas que enfrentaria na principal competição continental, e essas excursões deram muita rodagem aos atletas, aprimorando questões logísticas, conhecendo culturas de outros países, características e estádios, ganhando respeito da imprensa e torcedores locais. Portanto, uma estratégia muito interessante adotada pelos dirigentes palestrinos de fazerem suas preparações sempre em países que porventura o Verdão poderia ter alguma evolução no seu confronto, nos seus confrontos que teriam pela frente depois, principalmente pela Copa Libertadores da América, dando condição ao Verdão aí de chegar nessas praças mais adaptado ao clima, a tudo o que poderia enfrentar pela frente. E num resumo da década, em 1960, visitamos Peru, Equador e Colômbia, fizemos a preparação nesses países contra as equipes locais. Em 61 foi a vez de nos prepararmos no Chile e no Peru. Em 62 novamente estivemos no Peru, Equador e Colômbia. Em 63 voltamos a visitar o México e a Guatemala. Em 64 fomos para Peru, El Salvador, Guatemala, Costa Rica novamente, onde iremos jogar, Chile e Uruguai. Foram os países que receberam o Palmeiras para a sua preparação. No ano de 1965 não excursionamos por conta do calendário apertado. Havia a possibilidade de que isso acontecesse, mas por conta do torneio Rio São Paulo e dos compromissos já agendados aqui
o Verdão não viajou. E em 66, o Verdão se preparou no Peru, país que sempre acolheu o Palmeiras com muita galhardia, com muita cordialidade, e que o Verdão tem inúmeros adeptos, inúmeros torcedores naquele país, fruto dessas excursões também. Em 1967, viajamos para a Argentina e novamente no Peru. Foi nesse ano que o Palmeiras registrou um feito histórico, em 1967, sendo o primeiro grande clube do Brasil a atuar no Japão contra a seleção daquele país. Foi um feito muito marcante, tanto para a comunidade nipônica aqui do Brasil, quanto para a Sociedade Esportiva Palmeiras, fortalecer esse elo fraterno que nutre até hoje e será inquebrantável durante todas as gerações com a comunidade nipônica. O Verdão marcando a sua presença naquele país em 67, ao convite do Estado-Maior japonês, apoiado pela comunidade japonesa aqui em São Paulo. Foi uma excursão muito prestigiosa que sempre será lembrada por todas as gerações de palestrinos e também pela comunidade nipônica, que sempre se faz presente em diversas ocasiões que marcam datas históricas daquele país, principalmente a questão da imigração japonesa, né, o Kasato Maru. Temos sempre algum registro que o Palmeiras homenageia a comunidade nipônica, e a recíproca também sempre é verdadeira, uma comunidade que tem elos fraternos com a Sociedade Esportiva Palmeiras, assim como a comunidade italiana e outras comunidades também que se irmanam na causa e na bandeira palestrina. Em 1969, viajamos por 3 continentes no mesmo ano. Na América do Sul, fomos para a Argentina, fomos para a África, onde jogamos no Congo, em Gana e na Nigéria. Na Europa, visitamos a Romênia, Itália e a Espanha. Foi em terras espanholas nesse ano em que conquistamos nosso primeiro troféu Ramon de Carranza, tradicional torneio que reunia grandes potências do futebol mundial, uma afirmação muito importante naquele período. Não havia grandes competições interclubes entre europeus e sul-americanos, e o troféu Ramon de Carranza era um grande torneio que reunia as principais potências daquele período. Havia o Mundial Interclubes, então torneio intercontinental, mas era uma partida, e o troféu Ramon de Carranza, um torneio quadrangular, ele tinha todo um charme, tinha um apelo muito grande, sempre para as equipes que o disputavam, aí trazendo prestígio tanto ao Palmeiras quanto ao futebol brasileiro em si, a sua participação numa competição tão tradicional e prestigiosa como foi aquela competição. Em 1970 viajamos por 8 países. Foi o recorde palestrino de viagens em excursões. Verdão visitou a Bolívia, a Grécia, Croácia, Bósnia, Itália, Rússia, Geórgia e Ucrânia. Foram todos esses países que puderam ver a camisa alviverde desfilando nos gramados de todos esses centros e países, tanto da América quanto da Europa. Em 72, novamente viajamos por 4 continentes, um feito maiúsculo na vida palestrina. Na América do Sul, visitamos a Argentina e o Uruguai, onde conquistamos o torneio de Mar del Plata, torneio que existe até hoje, um torneio de preparação hoje restrito mais às equipes
locais da própria Argentina, mas no passado haviam convites de equipes de fora e o Verdão, em 72, disputando esse torneio, sagrou-se o campeão frente às principais equipes de Argentina e de Uruguai. Depois estivemos na Europa, visitando a Espanha e a Turquia. Na Ásia e Oriente Médio estivemos no Irã e, por fim, jogamos na África, visitando a Argélia. Uma válida e oportuna volta ao mundo da academia que encantou e mostrou toda a sua magia, literalmente, nos 4 cantos desse planeta. Em 1974, 75 e 76, estivemos na Espanha, justamente para disputar o troféu Ramón de Carranza. Ganhamos o tricampeonato da competição em 74 e 75 e no ano de 76 terminamos num honroso 3º lugar. Em 78 retornamos ao Japão. Depois de 11 anos, o Verdão voltou ao Japão, onde disputou e se sagrou campeão da Copa Kirin, uma competição que reuniu também times da Europa no Japão, além das equipes locais, e o Verdão conquistou mais um caneco para sua rica galeria de troféus. Em 1981, fizemos nova participação no troféu Ramón de Carranza na Espanha, mas sem demonstrar o brilho das edições anteriores. Em 86, retornamos ao Japão para defender o nosso título da Copa Kirin, mas ficamos com o vice-campeonato daquela disputa. No ano de 89, voltamos à Espanha para a disputa do torneio La Linha, também sem muito sucesso. E no mesmo ano, fizemos amistosos na Itália. Em 93, novamente estivemos na Espanha para a disputa do troféu Ramón de Carranza e não tivemos o sucesso dos feitos anteriores, ficando ali na 2ª colocação. E depois disputamos a Copa Parmalat na Itália, também obtendo o vice-campeonato daquela disputa. No ano de 1994, viajamos para a Colômbia, Rússia, Geórgia e Japão, no intervalo da Copa do Mundo daquele ano. Essa última excursão ao Japão, sempre muito falada e muito polêmica, lembrada pelas recentes gerações de palestrinos e palmeirenses, pelo fato dessa excursão refletir diretamente na eliminação do Verdão na Libertadores da América diante do São Paulo. Mas, a bem da verdade, o problema não foi a excursão em si, que foi muito válida, e tinha um cronograma ideal para que o time voltasse ao Brasil com no mínimo 10 dias de antecedência antes da disputa contra os tricolores pela Libertadores. Acontece que a comissão técnica e diretoria do Palmeiras, que formou a delegação que estava presente naquela disputa, aceitou um amistoso de última hora que estava totalmente fora da programação contra o Nagoya, encurtando o retorno da delegação palestrina ao Brasil para 5 dias antes do clássico decisivo pela Libertadores. E aí sim, isso atrapalhou e muito no desempenho da equipe na semana seguinte contra o São Paulo. Em 1996, o Verdão visitou a China. No ano seguinte, em 1997, já sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o Verdão foi para a Espanha, onde sagrou-se campeão do torneio Naranja e depois realizou amistosos nos Estados Unidos. No ano de 1999, a preparação de intertemporada foi realizada na Itália, onde o Verdão anotou a sua maior goleada em confrontos, tanto internacionais quanto domésticos, ao bater o combinado do Vale da Aosta pelo expressivo placar de 15-0. Depois disso, o Palmeiras ficou 17 anos sem realizar nenhuma excursão, seu segundo maior jejum, digamos assim, de grandes viagens internacionais, retomando essa sua tradição
em 2016, quando realizou a sua pré-temporada no Uruguai, disputando a Copa Antel, onde ficou com o título de vice-campeão do torneio na disputa por penalidades contra o Nacional local. Essa é um pouco da história do Palmeiras ao longo das suas excursões, uma tradição palestrina que se renova e que teremos aí uma nova experiência durante a parada da Copa, com a visita do Verdão no Panamá e na Costa Rica, desejando que essas excursões tenham eminentes sucessos, assim como houveram muitas das anteriores. Interaja nas minhas redes sociais, opine e participe. No Facebook, Fernando Galupo, Galupo com 2 P's, não tem como errar, um P de palestra, outro P de Palmeiras. No Twitter, @Palestra Galupo, também com 2 P's, um de palestra, outro de Palmeiras. Um e-mail, palestragalupo@gmail.com. Temos um blog, onde interagimos também com diversos textos da vida palestrina, do dia a dia, e também reflexões sobre outros assuntos e temas pertinentes à Sociedade Esportiva Palmeiras e o futebol de uma maneira geral, fernandogalupo.wordpress.com, além de acessar todos os canais de comunicação disponíveis pela Web Rádio Verdão. Salve palestrinos, onde a história sempre estará viva e terá a sua voz. Essa foi mais uma edição do programa Salve Palestrinos. Todas as edições deste e outros programas ficam disponíveis no site www.webradioverdão.com.br, no link podcast. Obrigado pela audiência e fiquem ligados em nossa programação. Até a próxima. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.